Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Jairo Acabamentos. Bom, desde já lhe deixo uma pergunta, uma questão aí, né? Você sabe realmente como avaliar uma superfície e preparar ela corretamente para receber os efeitos marmorizados? Ou você acha que é simplesmente pegar a textura de efeito mármore e sair aplicando? Se você acha que é assim, você está redondamente enganado. E eu tenho a solução para esse seu problema, tá? No domingo passado, eu vim aqui no canal e fiz uma proposta para os meus seguidores. Eu vou soltar uma playlist contendo 6 vídeos exatamente sobre esse tema. Domingo passado a gente soltou 2 vídeos. Este, para você que está nos assistindo, são mais 2 vídeos sobre o conteúdo e no nosso próximo domingo soltaremos mais 2 vídeos para a gente fechar esta playlist, tá? Então só para você entender, para você que está chegando agora nesse vídeo, né? Isso aqui é uma continuação, isso aqui é uma playlist de como avaliar e preparar corretamente a superfície para estar recebendo os efeitos marmorizados. São 3 processos, tá? A avaliação, preparação com produtos acrílicos, mais a preparação com as texturas de efeitos mármores, tá? Para que assim você consiga chegar lá no final do seu trabalho e não ter nenhum tipo de problemas com trincas, com bolhas, com excesso ou falta de massa. Enfim, são vários os problemas que pode estar ocasionando caso você não tenha esse entendimento, tá? E é claro, uma manipulação correta da ferramenta, o tipo de ferramenta, né? O tipo de acessório que a gente utiliza para estar fazendo estes trabalhos, beleza? Então, ó, para que isso dê certo, esse aqui é um projeto que eu estou soltando aqui no canal. Para que isso dê certo, para que eu continue a soltar conteúdos assim, é claro, eu vou precisar da retribuição, né, da colaboração de você, seguidor. De que forma? Deixando o like, tá? Se você não é seguidor aqui do canal, ó, segue a gente, tá? Inscreva-se aí no canal, deixa aqui no comentário o que você achou desse conteúdo, se lhe ajudou, se você tem alguma dúvida, beleza? Só assim a gente se sente então motivado para trazer mais vídeos aqui no canal, como esses conteúdos qual vocês estão conferindo aí, beleza? Lembrando aqui também, né, gente, que essa superfície aqui, ela está em processo de preparação. Ela está meia fosca, meia sujinha, porque é claro, estamos no trabalho, né, de elaboração dos desenhos, onde lá mais para frente a gente vai aí seguir com nossas etapas de acabamento. Beleza? Então, sem muito mais delongas, vamos lá, a nossa continuidade com mais 2 vídeos sobre avaliação e preparação da superfície. Olá, aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui no teu curso de marmorização realista. Bom, vamos continuar aí a nossa preparação de superfície, tá? Então, nessas últimas videoaulas, a gente finalizou o nosso primeiro processo de preparação, que foi, né, na aplicação de produtos acrílicos, né? Foi feito nessa aplicação aí, tá? E aqui no caso foi feita a aplicação de uma demão apenas, tá? Então, tipo assim, aquilo, volta a dizer, bater naquela tecla, quantas demãos de massa acrílica é necessário para que você regularize uma superfície nesse primeiro processo de preparação? Aqui foi uma. Não significa que tem que ser só uma ou 2, tá? Então, tipo assim, você pode aplicar 1, 2 e de repente até 3 demãos de massa acrílica, tá? Mais que isso já é coisa errada. Por quê? Se você aplicou 3 demãos de massa acrílica e mesmo assim você percebeu que no refletor ele está te mostrando, ou no tato que tem irregularidade, tem ondulação, significa que você não era para ter aplicado massa acrílica, e sim textura lisa ou massa niveladora, tá? Então vale lembrar sempre que o produto a ser aplicado e a quantidade de demão de produto a ser aplicado, quem define isso é a irregularidade da parede, tá bom? Então, uma demão aqui para o nosso caso foi mais que suficiente, tá? Só uma demãozinha, ó, passando agora aqui o antebraço e a mão, né, sentindo no tato, ela está perfeita, tá? Então, tá quase que 0 de imperfeição. Perfeita nunca tá, né? Mas digamos que tá 98, 99%, né, sem nenhum tipo de irregularidade considerável que vá atrapalhar a nossa estética do nosso trabalho. Beleza, então aplicamos a nossa massa acrílica, aguardamos aqui em média de 1 a 3 horas com o ventilador ligado, tá? Direcionado aqui nessa superfície para que seque o produto, tá? Então agora já secou.
E agora, o que eu vou fazer? Eu vou raspar, tá? Mesma coisa. Se você perceber que ficou alguma pelotinha de massa, né? Isso sempre vai ficar, ó. Isso é normal, tá? Então você vai fazer isso em toda a sua superfície, né? É bem de boa, tranquilo, né? Não, como a gente disse, a gente leva a superfície praticamente semi-pronta, né? Acompanhando o refletor, com a ferramenta, uma ferramenta diferenciada, uma ferramenta muito bem afiada, né? Então, praticamente não há o que remover aqui, tá bom? Então a gente vai dar uma percorrida aqui, né? Com mais capricho aí, só para mostrar para vocês como é que faz esse processo, né? Que não é novidade, né? Então, gente, foi feita então essa aplicação, feito a raspagem e finalizou o nosso processo de preparação, né? O nosso primeiro processo de preparação, que consiste em produtos acrílicos. Beleza. Jairo, precisa lixar? Não precisa, porque, né? Como acabei de dizer aí, né? Como dito, quando você trabalha com refletor, quando você trabalha com ferramenta Berux muito bem afiada, muito bem preparada, muito bem manipulada, né, com acompanhamento do refletor, não há necessidade de você entrar com lixas, tá? Então, você trabalha nessa forma, você descarta lixamento. Então, aqui não há necessidade de você lixar nada, somente raspar. Mas e agora, Jair? Eu preciso pintar essa parede com tinta acrílica branco fosco? Se você quiser aplicar uma tinta acrílica branco fosco em cima dessa parede com massa acrílica, você pode, não tem problema nenhum, tá? Se você aplicar uma demãozinha de tinta acrílica branco fosco. De repente, né, tem alguma sujeirinha, alguma ondulaçãozinha que fica aparecendo, isso acontece, tá? Se você pega de repente uma deformidade em alguma parede, e mesmo você aplicou massa, você tipo vê aquela deformidade com uma manchinha diferente no fundo. Então, nesses casos, o ideal seria sim aplicar uma demão de látex acrílico branco fosco, tá? Mas aqui no meu caso eu não tenho isso, então não é obrigatório, tá? Você só vai aplicar nesses casos, uma demão de tinta acrílica branco fosco. Ah, já eu vou fazer um mármore preto. Pinta, dá uma demão de látex preto, tá? Pigmenta o látex branco com umas bisnaguinhas de preto e manda por cima, tá? Então isso aí é opcional, não é obrigatório, tá? Você só vai fazer, né, nesses casos, tá bom? Então agora que foi tudo, né, conferido, foi tudo raspado, agora a gente entra novamente, né, com outro produto, iniciando então o nosso segundo processo de preparação da nossa superfície aí, porém agora com a textura de efeito mármore. A gente vai repetir exatamente o mesmo processo, a mesma espessura, o mesmo conceito de distribuição, só que com a textura de efeito mármore. Ah, Jairo, eu quero saber que textura é essa. Gente, pode utilizar a textura que você tiver aí na tua região, tá? Quase todas as texturas de efeito mármore hoje no Brasil, elas têm praticamente a mesma consistência, tá? Aí praticamente quase que a mesma qualidade. A diferença é tão pouca que de repente é tipo assim, irrelevante você escolher uma marca hoje. Então escolhe aí uma marca que tenha na tua região, uma marca que esteja mais em conta, tá? Que tenha elixologista e manda bala. Textura de efeito mármore. Vamos lá para essa aplicação então do nosso segundo processo, né, de preparação da superfície, agora com textura de efeito mármore. Ok, aluno, vamos então à nossa aplicação, né, nosso processo, segundo processo de preparação, já com a textura de efeito mármore, né? Então, tipo assim, tudo se repete como o nosso primeiro processo, né, que a gente aplicou ali a massa acrílica. A gente vai manter exatamente a mesma força, a mesma angulação, a mesma espessura, tá? O que mudou agora nesse processo? Simplesmente o produto. Nada mais do que isso, tá? Tudo se mantém. Só o produto que mudou. E é claro, né, gente? Quando a gente começa a avançar nos processos, né? Mudou de produto, né? A massa acrílica é um produto mais, né? Tipo assim,
digamos assim, casca grossa, né? Que fica lá embaixo, né? Não vai estar em evidência no nosso trabalho. Mas agora a textura de mármore já é um produto que vai ficar em evidência, né? Então o capricho, né, deve ser aumentado aí nessa etapa, já que estamos se tratando de textura agora, né? Propriamente dita, textura de efeito mármore, tá? Então, muita atenção tá nessa aplicação e redobrem a atenção em questão de ângulo e força para que você realmente mantenha o mais próximo possível de espessura, né, aproximada aí a 1 milímetro, tá bom? Se você aplicou demais, ela vai trincar, ela vai craquelar. Tem muitos alunos que entram em contato. Ai, Jairo, tá trincou toda a minha parede, ficou tudo cheio de rachaduras a textura de mármore. Claro, você não teve um bom domínio de força e ângulo e você aplicou a camada de massa muito encorpada, tá? Então a espessura é aproximadamente 1 milímetro. Se você aplicar aí 2 milímetros de espessura, ela vai trincar. Se você aplicar de menos, também vai dar ruim, porque na hora que você for lixar, ela vai se perder e vai chegar lá no fundo, que é a massa acrílica. Entendeu? Então, muita atenção aí. Gente, questão de limpeza, tá, da nossa ferramenta, vale reforçar aí mais uma questão, né, que é muito crucial, que é quanto a riscos de acidente, tá, gente? Então, nesse caso, a gente tá pegando uma buchinha mesmo, tá? Uma buchinha levemente molhada. Depois que a gente passou a espátula, removeu o excesso mais grosso de massa, a gente pega aí nossa buchinha e faça uma limpeza, né, na parte superior, na parte inferior da nossa lâmina, né, e depois a gente passa um paninho. E isso deve ser feito com muito cuidado para que evite acidentes, tá bom? Não vai me fazer isso todo apressadinho aí, né, na correria, que para você perder um dedo aí é 2 palitos, tá? Então, muita atenção, né, nessa questão da limpeza, tá? Em todo o processo que a gente trabalha, esse é um dos momentos mais críticos que requer muita atenção, tá? Senão pode ocasionar em acidentes, beleza? Em questão, gente, de limpeza da ferramenta, na última videoaula a gente frisou sobre os fatores que causam riscos na superfície, correto? Então a gente relatou ali que uma má limpeza e organização ali no galãozinho de textura, né, na tampa ali, né, da textura, pode se contaminar a massa, juntar aquelas rebarbinhas de massa seca, né, nas margens, nas bordas do galãozinho de textura, pode secar e pode cair dentro do galão e contaminar, correto? Esse é um fator que eu citei. O segundo fator foi a ferramenta, né? Uma ferramenta que não seja muito bem preparada, que não passou por uma afiação, ela vai arriscar também seu trabalho. Outra questão é a ferramenta suja, né? Se você não manter uma boa limpeza numa margem de aproximadamente, sei lá, você faça a aplicação durante uns 5, 7 minutos no máximo, você tem que fazer uma limpeza. Isso também varia de tempo, né? Do clima-tempo. Se tiver um clima muito seco, acho que menos que 5 minutos você já tem que fazer uma boa limpeza na ferramenta, tá? Então isso varia, mas a limpeza da ferramenta é crucial. E o manuseio dela também é crucial, né? Você precisa ter um controle de ângulo e força, né? Para que evite arranhuras, né? E riscos no seu trabalho, tá? Isso não significa que você não vá riscar o seu trabalho, que não vai ter risquinhos, é isso que eu quero dizer. Risquinhos na sua textura é inevitável, porque principalmente aquela massinha que vai aglomerando na parte superior da sua Berox, ela vai secando com o passar do tempo, conforme você vai manuseando, e quando menos se espera, essa massinha seca que está em cima da sua lâmina, ela acaba indo, né, para a sua parede, para o seu trabalho, sem que você perceba, tá? E isso vai ocasionar riscos, tá? Então é importante o quê? Que você saiba a origem, né, as principais causas de riscos, né, que possa estar surgindo no seu trabalho, e você trabalhe, né, com o intuito, né, de evitar ao máximo que eles aconteçam de uma forma exagerada, tá? E visando o que é crucial para essas etapas de preparação,
Sabe qual que é o fator crucial que a gente precisa focar e trabalhar o máximo possível para atingir 100% nessas preparação aí, nessas etapas de preparação? É a uniformidade, gente, tá? Procura deixar bem uniforme, bem regularizada a parede e com uma espessura de aproximadamente 1 milímetro. Agora, essa questão de risquinho, não esquenta muito a cabeça com risquinho, tá? Só não pode deixar virar festa, né? Tipo assim, virar um grafiato da vida aí, né? Cada 1 metro quadrado você ter ali 30 risquinhos ou riscos meio. Cara, isso aí tá errado, alguma coisa tá errada, né? Desses fatores que eu mencionei aí tá exorbitante, tá bom? Mas veja bem na imagem, ó, os risquinhos que o Jairo Acabamentos deixou passar, ó. Então, gente, esses risquinhos, essas rebarbas que vocês estão vendo aí, são meio que insignificantes, não são, né, muito avantajados, né, exorbitante. Então, isso deve ser meio que desconsiderado nessa etapa. Procure manter o foco em uniformidade e regularização. Escapou um risquinho aqui ou tá ali, não esquenta a cabeça, porque lá no final, quando a gente for finalizar esse segundo processo, vai ter uma etapa de reparos, onde a gente vai eliminar, né, o mais próximo possível de 100% de irregularidades e riscos, caso tenha ficado na sua superfície, tá bom? Então, você mantendo esse foco, né, de levar uma camada bem regular, né, bem uniforme, com 1 milímetro de espessura, é o que a gente precisa, é o que importa, tá bom? E é claro, essa foi a nossa primeira camada, né, de textura de efeito mármore. Agora a gente vai adentrar com a nossa segunda demão, né, segunda camada de textura de efeito mármore. E depois vai ter a terceira ainda e mais os reparos. Então são várias camadas. Então essa aqui é apenas a número 1 aí da textura de efeito mármore do nosso segundo processo, tá bom? Vai ter outras camadas e a gente vai eliminando, né, e deixando a coisinha mais chique aí nas outras camadas. Combinado, aluno? Então até na nossa próxima videoaula, né, vamos aguardar secar essa camada que a gente aplicou, né? Aguardar aí uma a 3 horas, né, com o ventilador ligado, e assim que secar essa camada a gente volta para a nossa segunda demão aí de textura de efeito mármore, ok? Um grande abraço e até mais. Olá, aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui no teu curso de marmorização realista. Gente, vamos continuar com o nosso segundo processo de preparação da nossa superfície, tá? Então, na última videoaula, a gente adentrou com a nossa primeira demão de textura de efeito mármore aqui nessa superfície, certo? Então já se passou-se aí quase que 3 horas com o ventilador ligado, tá? Temos aí uma superfície bem sequinha, com uma boa regularização, né? Alguns risquinhos que vocês viram que escapou, que é independente e inevitável, né? Então agora sim, ó, se você perceber que tem alguma rebarbinha chata, né, que às vezes acontece de escapar, né, você pode fazer novamente uma avaliação, né, contato. Se você perceber que tem alguma rebarbinha, vai lá e remova ela com o cantinho da espátula, tá bom? Nada de lixa, não precisa de lixa nessas etapas aqui, tá? Entre demãos não precisa lixar. Se você seguir esse critério aí, com uma Berox, né, com um refletor, descarte esse negócio de lixamento. Gente, agora a questão de aplicação, ó, a gente aplicou a massa acrílica e a primeira demão de textura de efeito mármore com um conceito assim, né? Parte superior, centro e parte inferior, correto? Então, não precisa ser necessariamente assim a forma de aplicação. Tem que ser tudo na horizontal, parte de cima, centro e inferior? Não, você pode fazer na vertical também, tá bom? É interessante, de repente a gente cruza, né? Faça por onde fazer uma aplicação meio que cruzada. Então nessa segunda demão de textura de efeito mármore, vamos fazer a aplicação na vertical, beleza? Para vocês conferirem aí que não é uma regra, não é uma lei, vocês que vão aplicar da melhor forma possível, né? Visando uniformidade e uma espessura de 1 milímetro é o que a gente precisa, combinado? Se é horizontal ou vertical, tanto faz. Vamos lá para a nossa segunda demão. Ok, aluno, então vamos lá, né, nossa aplicação mais uma vez aí, né, com a nossa Berox de 60, só que desta vez a aplicação aí na vertical, né.
Então todos os nossos critérios que estávamos utilizando, né, acaba se repetindo, tá? E só que de uma forminha diferente, né? Estamos puxando meio que em faixas aí, né? Então nossa dimensão, o comprimento da Berox é de 60 centímetros. Estamos puxando numa largura, né, em faixas de aproximadamente aí 1 metro, né, de largura, né, e tamanho da parede padrão aí 2,70 metros. Então vamos puxar aí umas 3 faixas, né, com essa dimensão. Vale também lembrar que a gente precisa ter muita atenção aonde foi aplicado, né, para que você não se perca, né. Então até mesmo na utilização dessa base branca que estamos utilizando aí, é facinho você se perder, porque ela é meio que, né, se perde ali no branco da parede, né. Então fiquem espertos aí, né, para que você não deixe áreas sem aplicar. Mas para isso também o nosso refletor está aqui no nosso canto direito da nossa tela, né, mostrando aí realmente aonde foi aplicado e aonde não foi aplicado, tá? E assim, nessa aplicação na vertical, vocês também conferem na imagem a todo momento que esta forma de aplicação não é uma forma simplesmente na vertical, horizontal e diagonal. A todo momento ali você percebe que Jairo Acabamentos está puxando a Berox de forma de arco, né? A gente faz aquelas curvas, olha só, ó, puxa uma curva assim, pode ser de cima para baixo ou de baixo para cima, mas de forma assim meio que em arcos, né? Isso é muito importante, tá? Vale frisar a importância dessa técnica e dessa movimentação em arco, porque ela acaba unindo, né, uma camada com a outra com mais precisão, tá? Não fique limitado só em diagonal e vertical e horizontal não, tá bom? Vale frisar isso aí. Outra coisa, né, a gente está aplicando a nossa segunda demão da textura de efeito mármore, que corresponde ao nosso segundo processo de preparação da superfície. Coisa que antigamente, lá em 2017, 2018, a gente mencionava essas demãos, né, de textura de mármore como camada universal. É um termo que eu não utilizo mais, tá? Quem é aluno aí da velha guarda lembra disso, né? Então hoje a gente modificou não só o termo, mas também a quantidade de camadas a serem aplicadas, tá? Quem lembra aí, no passado a gente aplicava aí simplesmente 2 demãos, né? 2 demãos de textura, né? Como mencionei, como camada universal, e hoje a gente aplica 3 demãos. Aumentou mais uma demão e mais os reparos ainda, tá? Então são mais 2 processos em cima do que a gente fazia aí antigamente. Como aumentou mais uma demão de camada, né, de textura de efeito mármore, mais os reparos, automaticamente acaba se gastando mais produtos, tá? Então o rendimento do nosso galão influencia nele, é claro. Então o nosso rendimento de um galãozinho de textura, hoje ele tem um rendimento aí de aproximadamente 6 metros quadrados, né, já de marmorização pronta, sabe, com todas as demãos, já com acabamento final. Mas, tipo, não passa disso. 6 metros quadrados, 6 metros quadrados, né? Uma pessoa que diz, eu faço 7, 8 metros com galão. Cara, com essa pegada que a gente faz, não dá pra fazer não, tá? Então tem um rendimento um pouquinho aí a menos, né? Mas nossa qualidade, o nosso trabalho é garantida aí, né? Então essas camadas que estamos aplicando, elas visam regularizar a superfície, né? E estruturar toda a nossa base, parede, para estar recebendo nossos desenhos, tá? Então, se de repente, se você não aplicar ela corretamente, com essa espessura que a gente sempre veio aí frisando, de 1 milímetro, né? Você vai ter problema a hora que entrar no lixamento. Vai, tipo assim, a pessoa vai lixar e de repente vai parar lá embaixo na massa acrílica, né? Se acontecer isso, significa que você não aplicou, né, com uma espessura de 1 milímetro, tá? Então, de repente também craquelou, começou a trincar, eu já frisei sobre isso, foi excesso de massa. Por isso que você precisa, né, ter um bom domínio nessa aplicação, né, treinar muito essa questão de ângulo e força para que você consiga ao máximo obter aí, né, uma boa uniformidade, uma boa regularização da nossa superfície. Beleza, e como que a gente consegue identificar se a gente aplicou uma camada muito fina, né, ao ponto de que você vai adentrar com o lixamento e chega lá no fundo na massa acrílica? Como que você identifica?
se você entrou no processo de lixamento, né? Lixamento, de acabamento, regularização, e começou a aparecer umas manchas meio que amarelada de uns tons diferentes, né? Com um tom bem mais concentrado e muito diferente do tom que você está utilizando, seja ali da cor branca, né? Que você está fazendo mármore. Então, isso significa que é a massa acrílica. Você pode lixar, pode passar cera, pode passar o que for, ele não vai sair, tá? Porque a sua camada foi muito fina, tá? Então aí é complicado. Aí você vai ter que fazer um reparo, né? Vai ter que literalmente cavocar a textura com uma espátula, tentar encher com massa de mármore e fazer umas manchas ali para tentar camuflar, certo? E então, se acontecer isso, significa que você não fez uma boa regularização da superfície, tá? Então isso aí é um fator de erro, tá? Que deve ser evitado para que não tenha problemas depois no final e você de repente precisa modificar o seu trabalho e de uma forma que possa afetar a estética do mesmo, entenderam? Então não esqueça desses detalhes, risquinhos, como eu disse, sempre vai existir. Não precisa aí se preocupar tanto assim com os risquinhos, e sim com a regularização, né, uniformidade e a nossa espessura de 1 milímetro, tá? Utilizando desses critérios, mantendo uma boa limpeza, organização e o nosso refletorzinho aí do lado nos acompanhando, é isso que nos importa, beleza? Então, aluno, essa foi a nossa segunda demão de textura de efeito mármore. Vamos finalizar aí a nossa aplicação, colocar o ventilador frente a essa superfície parede e aguardar aí, né, aproximadamente aí 1 a 3 horas para que seque bem essa camada, né, já que é uma camada meio que encorpadinha, né, de 1 milímetro. Beleza? Então um grande abraço e te aguardo então até na nossa próxima videoaula, onde vamos aplicar a nossa terceira demão da nossa textura de efeito mármore, que corresponde com o nosso segundo processo de preparação da superfície. Um abraço e até mais. Ok, pessoal, então está aí entregue mais 2 conteúdos, né, nesta sequência dessa playlist aí, né, sobre estruturas, né, a fundação, aquele alicerce, aquela base para você receber os efeitos marmorizados. Então eu conto com a sua presença no nosso próximo domingo, tá, para a gente finalizar essa playlist aí, que é o total de 6 videoaulas, tá? Então eu espero que de alguma forma eu consegui levar o conhecimento para você, alguma forma de conhecimento, e lhe ajudou. E é claro, para a gente fortalecer esse laço, para que eu me sinta motivado a trazer mais conteúdos assim, eu preciso da sua colaboração. Então mais uma vez, ó, deixe o like, inscreva-se no canal caso não é seguidor ainda do canal, né? Compartilhe o vídeo aí com seus amigos e comentem o que você achou desse conteúdo. Quer mais conteúdo assim aqui no canal? Então nos comente aí, beleza? Então aguardo você até no nosso próximo domingo para dar a finalização dessa série, ok? Vou estar deixando aqui na descrição o meu WhatsApp, link para cursos online, né? E o contato para um curso presencial no particular, caso você queira se capacitar, caso você queira ir além, né? Se realmente você quer se tornar um pintor profissional, decorador na área, né, dos efeitos marmorizados, da marmorização realista e atender clientes de alto padrão com altíssima qualidade, assim como vocês estão vendo aqui. Beleza? Então meu WhatsApp tá aí. Feliz dia do trabalho, bom domingo para todos e tamo junto. Um grande abraço e até mais.